Ora, aí está, exatamente. Posso usar isto aqui? Ok. Não. Aí o contrário. Ok. Ok. Muito bem. Muito bem. Então, muito boa tarde. Eu gostaria de começar por saudar os nossos anfitriões, na pessoa da magnífica reitora, do Sr. Vice-Reitor e da Sra. Vice-Reitora, que já não a vejo aqui, mas está aqui. Muito obrigado. Muito obrigado por sediar a este fórum, mas acima de tudo gostaria de deixar aqui este testemunho ao fim de quase 8 anos, não é? O Tribunal de Contas e o ISCTE e o PNUD e a Comissão Europeia realmente desenvolveram um percurso que agora chegou ao fim, creio que o primeiro ciclo, mas que irá continuar, assim o espero. Mas no fim destes 8 anos, aquilo que eu posso dizer é que não tenho nada de negativo a apontar, é tudo bom, tudo positivo nesta parceria que se estende depois aos destinatários na parte que nos toca apenas dos cursos de pós-graduação em Finanças Públicas e, portanto, muito obrigado à senhora Reitora por esta conjugação de esforços e de instituições que conseguiram chegar a estes resultados. Permitam também que saúde todos os participantes neste fórum, em particular, ontem já tive a oportunidade de saudar os senhores representantes dos parlamentos, os senhores presidentes dos tribunais de contas de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe, os senhores conselheiros de vários tribunais de contas, e os representantes de todas as instituições aqui representadas, e claro, uma saudação especial aos nossos queridos alunos, enfim, que são, digamos assim, quase a razão de ser, são a razão de ser dos cursos de pós-graduação, e por isso uma saudação especial. Permitam também, e deixo para o fim, uma palavra muito especial, digamos assim, anteontem chamei à professora Isabel Flores, ao professor Salles Gomes e ao Ricardo Godinho Gomes, que eu não sei onde é que ele está lá atrás, não é? Que realmente foram peças fulcrais, foram motores na parte, enfim, em que nós estivemos envolvidos dos cursos de pós-graduação e agora também na preparação deste fórum. Realmente fiquei com uma admiração acrescida pela qualidade e pelo esforço e pela dedicação do vosso trabalho. E, portanto, muito obrigado também, é um reconhecimento, é um agradecimento e que a todos beneficiou. Portanto, muito obrigado. E agradeço também o facto de me terem convidado para, enfim, numa sexta-feira à tarde, às 17h30, terem ainda a paciência para me ouvir, o meu reconhecimento ainda será mais forte. Bem, mas eu não vou amassar muito, estava a pensar em falar 45 minutos como estava no programa, mas já reduzi 15 minutos, não é? E este tema lembro-me bem numa reunião que tivemos com a senhora reitora, com a Isabel Flores, com o professor Salles Gomes, com o Ricardo Godinho Gomes, tivemos a ver qual é o tema para este fórum, não é? E então descobrimos um tema que eu acho que é realmente muito bom, que é o tema da construção de instituições fortes e inclusivas. No Tribunal de Contas nós temos muito para mim, como Presidente do Tribunal de Contas, é através das minhas maiores preocupações, é ajudar a construir instituições fortes e inclusivas. E isto até parece uma palavra, uma expressão muito bonita, construir instituições fortes mas inclusivas, mas isto tem tradução na prática. Não é? O que é uma instituição forte e inclusiva e de confiança? Eu, enfim, sou sempre adepto de que quem faz observações e recomendações aos outros tem de dar o exemplo. Portanto, os tribunais de contas desde logo estão na primeira linha para darem o exemplo. E digo muitas vezes no Tribunal de Contas, nós temos de dar o exemplo em tudo.
Se não dermos o exemplo, não temos autoridade para criticar e observar nem recomendar aos outros. E isso significa também o quê? Que os cidadãos têm de confiar no Tribunal de Contas. Confiar em tudo o que o Tribunal de Contas faz. Em quantidade e em qualidade. Não é? E isso é uma preocupação que todas as instituições devem ter, as universidades também. Eu tenho confiança nas universidades portuguesas. Não é? Eu tenho confiança nos hospitais portugueses também. Eu tenho confiança na maior parte das instituições públicas portuguesas também. E isto é algo que é muito bom, sobretudo em períodos de crise. Em períodos de crise. Isto leva também aqui. Leva também que com isto nós concorremos também para conseguir atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, nomeadamente quanto ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16, que se traduz na criação e manutenção e conservação de instituições fortes e eficazes. E este programa para o PALOP vai muito ao encontro desta finalidade, não é? Ajudar a construir em todos os nossos Estados, não é? Instituições fortes, eficazes, eficientes, boas gestoras dos dinheiros que são públicos, não é? Tendo em vista a satisfação das necessidades públicas. E aqui eu acho que há um aspecto muito importante para tudo isto. Eu acho, já falo depois das finanças públicas, mas isso também tem a ver com as finanças públicas, que é a organização. Eu acho que é um fator fundamental para termos instituições fortes e credíveis e com bons resultados, é o fator organização. Não havendo organização, 50% dos resultados, pelo menos, ficam afetados. Eu acho. E quando falo de organização, começo pela organização interna das instituições. Não? Por vezes nós vamos a certas organizações que nem sabem onde começam e onde acabam. Não? Como é que pode haver resultados? Não pode, não é? Não pode. Portanto, isso é um aspecto extremamente importante, até para gerir e controlar, não é? Eu estava aqui a olhar para o nosso ministro, anterior ministro das Finanças, não é? Então, quem tem a pasta das finanças, para gerir, tem de ter uma organização forte e tem de ter um controle eficaz, porque senão não há resultados. E, portanto, isto é muito importante, não é? Sobretudo em situações de crise, como aquelas que agora não saímos das crises, não é? São crises atrás de crises. Saímos de uma pandemia, agora temos os efeitos da guerra na Ucrânia, enfim, só para falar da guerra na Ucrânia, para não falar das outras guerras que existem pelo mundo, não é? E com os impactos económicos, financeiros e sociais que todas estas crises têm nas nossas vidas, como sentimos no dia a dia. Portanto, Estados com instituições fortes e com finanças públicas sólidas, não é? Superam melhor as crises, sem dúvida absolutamente alguma. E posto isto, enfim, aproveitando também a oportunidade que me foi dada de estar aqui com todos, eu gostaria de também fazer aqui um pouco publicidade ao Tribunal de Contas, se me permitem. O Tribunal de Contas, eu gosto de apresentar estes dois números, estas duas datas, primeiro porque muitos dos portugueses não conhecem, não é? Mas em Portugal existe um Tribunal de Contas desde 1389. Não é brincadeira, não é? E sempre houve a necessidade de haver um Tribunal de Contas ao longo da história. Eu, aliás, aproveito aqui, quando tiverem tempo e disponibilidade e quiserem fazer uma visita ao arquivo histórico do Tribunal de Contas, vão ficar boquiabertos com aquilo que vão encontrar. Para além de muitos factos da nossa história comum. Não é? E depois, em 1849, enfim, com a designação Tribunal de Contas, é desde 1849. Mas, enfim, em 1389. Em 1389, designava-se Casa dos Contos e tinha sede no Castelo de São Jorge, não é? Justamente na Torre do Tombo, ao lado do rei. Não é? Ao lado do rei. Depois, também, se tiverem interesse em que vos ofereça um exemplar
deste livro, cuja capa é esta, não é? Este é o Regimento e Ordenações da Fazenda de 1516. Portanto, em 2016 fez 500 anos. Temos lá este livro. Este livro, digamos assim, eu comparo um pouco, apesar de ele ter 900 páginas, mas eu comparo um pouco com a Lei de Enquadramento Orçamental dos dias de hoje, não é? Em que está lá tudo, não é? Em que está lá tudo. Está lá tudo, está lá tudo. Peço desculpa. Está lá tudo. Nomeadamente, vejam, eu retirei de lá duas ou três ideias. Uma delas é que, em 1389, esta aqui já desde 1389, diz lá, as contas devem ser prestadas tempestivamente. Isto é uma regra básica, não é? Não é só, enfim, às vezes nas nossas culturas, na nossa cultura, muitas vezes discute-se durante muito tempo o orçamento e qual é a fatia que todos queremos mais, não é? Mas também temos de fazer isto quando é para prestar contas, não é? Discutamos o orçamento, mas nós discutimos também as contas, não é? Quantas vezes, quando é para prestar contas, estamos logo a pensar no pedido de prorrogação do prazo para tal. Mas é que não pode haver pedido de prorrogação do prazo, porque o governo tem de apresentar a conta à Assembleia da República. Mas para apresentar essa conta também tem de ter o resultado da informação que lhe é prestada, não é? Portanto, prestar contas, primeiro prestar contas, claro, isso nem sequer se põe, não é? Mas em alguns estados ainda se põe. Ainda há quem se esqueça de prestar contas. Ora, quem gera o que é de outrem presta contas. Mesmo na nossa vida particular. Se eu for o vosso administrador, eu tenho que prestar contas. Agora, na vida pública, nós somos sempre administradores por conta dos cidadãos. E, portanto, temos que prestar contas. Temos que prestar contas. Temos que prestar contas e publicá-las. Não é? Publicá-las para que os cidadãos as conheçam e os seus representantes, os parlamentos. Depois outra ideia, já está nestes regulamentos, veja só, as contas não podem ser arranjos contabilísticos. Como vimos algumas crises ao longo dos últimos 20 anos, nas crises internacionais, não é? Que encontramos muitas vezes, e essa foi muitas vezes também a causa das crises, que quem governava pensava que estava perante instituições, estou a lembrar de algumas instituições, mas vou indicar, pensando que as contas eram certas, verdadeiras e completas, afinal eram erradas e incompletas. Como é que pode governar-se com contas que não são certas nem verdadeiras? Ninguém pode governar, não é? Essa é que é a verdade, não é? Portanto, esta ideia já estava lá. E hoje até poderíamos acrescentar aqui, e de acordo com o modelo contabilístico, de acordo com as melhores técnicas contabilísticas, por acaso, felizmente em Portugal, está digamos, instituído por diplomas legais e, portanto, tem havido uma evolução extremamente positiva, não é? Na sofisticação e no tornar as contas com leituras que permitam também gerir e governar melhor, não é? Sem dúvida, não é? E depois vejam só, este aqui apresento mais por graça, não é? Nestes regimentos, estava assim, até e se houver alcances, no final da execução, falta dinheiro. Resultado, muito bem, falta dinheiro. Qual era a sanção que se previa nestes regimentos? Imaginem só. É assim, não sei se isto está, vejam, se o gestor tiver bens, embarga-se os bens, no caso de ser abonado. Não tem bens, vai para a prisão até pagar. Eu estava aqui previsto. Hoje, apesar de tudo, é melhor, não é? É mais leve, não é? Muito bem. Portanto, isto é de 1389, não é? É de 1389. Muito bem. Esta capa vale a pena ser vista. Vale a pena ser vista. Agora, gostaria ainda, para ilustrar quão importante é prestar contas, de vos apresentar aqui esta reprodução do nosso arquivo histórico.
Isto o que é? Isto é uma parte da prestação de contas da Real Fábrica das Sedas no século XIX. A Real Fábrica das Sedas, portanto, era uma empresa pública, digamos, falando agora em termos atuais, era uma empresa pública que prestava contas ao Tribunal de Contas, para além dos documentos e das demonstrações financeiras, com amostras do que produzia. Vejam como é uma forma avançada de prestação de contas. Não? Estas sedas estão lá no arquivo histórico do Tribunal. Parece que saíram ontem da fábrica. Portanto, eram de boa qualidade, não é? E, portanto, vejam que é uma forma interessante, não é? Eu até gosto de apresentar este slide nos congressos internacionais, não é? Para ver como por um lado, nós não descobrimos nada de novo, não é? Portanto, esta forma de prestação de contas é uma forma realmente muito, para mim, muito sofisticada e completa de prestar contas. Muito bem, agora gostaria tendo em conta aqui estas 4 ideias, vou-vos falar aqui de 2 ou 3 pontos, não é? Podíamos estar aqui uma semana a falar destes pontos todos, mas eu ponho aqui este slide só para chamar a atenção para o seguinte. Claro que hoje nós não podemos falar de finanças públicas, eu creio que em todo o mundo, mas particularmente em Portugal, a não ser de uma forma global e integrada. E quando eu falo de uma forma global e integrada, estamos aqui o nosso anterior Ministro das Finanças, falaria muito melhor sobre isto do que eu. É que, realmente, as finanças públicas nacionais estão intimamente ligadas com as finanças públicas da União Europeia e até num plano mais alto com as finanças públicas internacionais em geral. Mas depois também têm ligações e fluxos com as finanças regionais, das regiões autónomas, com as finanças locais, etc. Não é? E, portanto, nós hoje temos de ter digamos assim, uma atenção especial para, na análise dos fenómenos financeiros, termos em conta estas interligações que realmente existem, não é? Depois, evidentemente, não pode haver gestão pública, não é? E gestão financeira sem uma boa prestação de contas, sem um bom controle e sem um sistema de responsabilidade. Mas sobre isto eu gostaria de falar um pouco mais adiante, enfim, sem dizer o seguinte. Muitas vezes eu vejo que e aqui aproveito para homenagear um dos meus professores da faculdade, que dizia assim, um professor meu dizia assim, eu, na minha atividade como professor e como jurista e até como advogado, porque ele foi advogado, bastam quase praticamente os princípios, quase nem vou ver a lei. Ele escreveu isto, não é? E eu, à medida que fui crescendo, e evoluindo no meu pensamento, dei-me conta que ele tem de razão, não é? É que realmente, para mim, os princípios, ainda ontem fui consultado por uma pessoa que me dizia assim, ajude-me a resolver isto. Isto é muito fácil, resolve-se com este princípio. E chega, não é preciso mais nada. Eu nem vou ver a lei, porque este princípio resolve tudo. E então, nós temos as leis, por exemplo, a lei de enquadramento orçamental. A nossa lei de enquadramento orçamental tem 15 ou 20 princípios, não é? Desde o princípio da boa administração, desde o princípio da equidade intergeracional, da estabilidade, da solidariedade recíproca, enfim, inúmeros princípios, não é? Que resolvem muitos aspectos do dia a dia, não é? E depois também temos o princípio da prestação de contas e o princípio da responsabilidade, também fazem parte desta matéria. Eu, para ilustrar um pouco isto, agora também estou numa fase que gosto de imagens, mas antes de as mostrar, gostaria ainda de vos chamar a atenção para o seguinte, que, pelo menos aqui no meio universitário e académico em Portugal, há neste momento, é uma luta que eu também tenho, não é? Que é esta. Normalmente os administrativistas que só ligam aos aspectos administrativos e tal, não é? Esquecem muitas vezes os aspectos financeiros. E nós no Tribunal de Contas, os meus colegas presidentes estão aqui, no dia a dia lidamos sempre com o aspecto administrativo e com o aspecto financeiro. Muitas vezes eu até penso assim, mas será que estes responsáveis esqueceram-se de que para autorizarem um determinado contrato é necessário também
verificarem o aspecto financeiro. Às vezes parece que esquecem disto, não é? Ora, o aspecto administrativo e o aspecto financeiro estão sempre interligados, não é? Há uma legalidade administrativa e uma legalidade financeira. O Tribunal de Contas preocupa-se, sobretudo, também se preocupa com a legalidade administrativa, mas sobretudo com a legalidade financeira. Tem que ser cumprida, não é verdade? Pois também há uma outra discussão, não é? No meio académico com o Tribunal, não é? Eu, sinceramente, até acalento essa discussão, que é uma discussão boa, que é entre a forma e a substância. Ao contrário do que possa parecer, não é? O meio académico, eu estou a falar mais no plano jurídico, é mais formalista do que o Tribunal de Contas. Não é? Muito mais formalista. Ainda há dias o Tribunal tomou uma decisão, não é? E, aliás, recusou o visto a um contrato, porque o gestor público, por formalismo inútil, excluiu 2 ou 3 candidatos, não é? E o Tribunal disse, não, pois excluiu mal, não é? Porque a substância aqui deveria ter prevalecido sobre a forma, sendo certo que tudo estava preservado, não é? E, portanto, estes aspectos são também aspectos muito importantes, não é? É claro, depois há aqui uma outra ideia também que eu gostaria de deixar aqui, aliás, é uma tese de doutoramento, digamos, uma tese de doutoramento de Coimbra, que é, nós podemos aferir a justiça fiscal através das contrapartidas que nos são dadas pelo pagamento dos nossos impostos. Eu posso pagar 70% do meu rendimento em impostos, não é? Mas dizer assim, mas estou feliz, porque tenho a contrapartida adequada. Não é? Este é um resultado de uma dissertação de doutoramento em Coimbra, não é? E é interessante, quer dizer, eu posso aferir a boa gestão através das contrapartidas que me são dadas, através dos serviços públicos, por exemplo. E que são muitos, não é? Eu digo aos meus alunos, quando no direito administrativo, disso, olha, quando estamos a falar de satisfação de necessidades públicas, estamos a falar da água que nós bebemos. De manhã eu ponho o meu copo, abro a torneira, tiro a água, bebo. Isso é um luxo. Mas custa muito dinheiro, não é? E é bom que nós tenhamos noção desta necessidade pública que nos é satisfeita. Eu dou muito valor a estes aspectos. Bom, mas então qual é a importância dos princípios? Bom, eu agora vou assim um pouquinho mais à frente e depois volto atrás. Só para vos mostrar aqui, pronto, aqui é a cidade de Coimbra e tal, que eu gosto muito também. Mas, enfim, eu ponho aqui esta imagem só porque aqui estão as necessidades públicas, praticamente todas, não é? Desde o ordenamento do território, do urbanismo, do ambiente, do ensino, da saúde, tudo, não é? Que os governantes e os gestores públicos têm de satisfazer, não é? Mas então qual é a importância dos princípios na gestão pública? Bom, para isso eu tenho aqui esta ponte, não é? Porquê que eu tenho aqui esta ponte? Porque ora bem, para mim os princípios são estes 2 pilares que estão aqui. O que é que acontece a esta ponte se os pilares não estiverem? Cai, não. Ora, a gestão pública, vamos pôr aqui, o tabuleiro da ponte, não é? Assenta nos princípios. O princípio da prospeção do interesse público, da legalidade, do respeito pelos direitos dos cidadãos, da justiça, da boa gestão, etc. Portanto, se a gestão pública não assentar em princípios, cai, afunda-se. Portanto, agora transforma esta linguagem em termos jurídicos. Afunda-se. Não é preciso muito para as leis, pois não. Esta imagem diz tudo. Agora aparece-me aqui o estádio. Sabem que estádio é este? Este é o estádio do Algarve. Este é o estádio do Algarve. Não tem assim muita utilização, porque as equipas algarvias agora estão assim um bocadinho em baixo. Portanto, assim, vou eu utilizar enquanto as equipas algarvias não estão na primeira divisão. Ora bem, porque é que eu tenho aqui? Estão a ver aqui as linhas, não sei, eu pelo menos não vejo aqui muito bem. Estão a ver aqui as 4 linhas do campo de jogo, não é? Os princípios para mim são estas 4 linhas. Tal como acontece aqui, podia ser
cor de ténis, não é? Tal como acontece aqui, a administração pública e os gestores públicos só podem gerir dentro das 4 linhas. Se estiverem fora das 4 linhas, estão noutro jogo. Não é fora de jogo, atenção. Fora de jogo é dentro do campo, não é? É noutro jogo. Não é? É noutro jogo. É noutro jogo. Bom, pois já voltamos cá. Já voltamos cá. Muito bem. Pronto, esta para mim é a importância realmente, a importância dos princípios, o que eles representam e, portanto, como veem, representam muito. Agora, um outro ponto que eu gostaria aqui de falar, que é este, mas assim muito sumariamente. Hoje em dia, a administração pública é igual a setor público. Tradicionalmente, falava-se de setor público como se fosse assim uma coisa, assim, algo que não tem grandes contornos, não é? Fala-se de administração pública para falar dos ministérios, dos municípios, das freguesias e tal e tal. Ficando de fora da administração pública as empresas. Eu hoje em dia raramente falo em administração pública. Prefiro falar, enquanto isso não estiver concretizado, prefiro falar em setor público. E aqui abrange todas as entidades de natureza pública. E, portanto, enquanto esta expressão administração pública estiver reservada à administração pública tradicional, que depois se foi estreitando cada vez mais para abranger praticamente os ministérios e pouco mais, não. Portanto, enquanto não estiver instituída, eu prefiro falar em setor público e aqui todos ficam abrangidos. Desde a administração central, regional, local, direta, indireta, autónoma, administrativa, empresarial, seja o que for. Isto depois tem implicações várias, nomeadamente até na aplicação de certos diplomas legais. Depois, gostaria também conexo com esta questão, e uma vez que estamos aqui num fórum de finanças públicas, é bom que nós não esqueçamos que a visão das finanças públicas é uma visão diferente do administrativista, do administrativo, em termos de estrutura do setor público. Porque quando nós estamos no âmbito das finanças públicas, quem são os atores principais? Os atores principais são os parlamentos, que são as autoridades financeiras e orçamentais que aprovam os orçamentos e as contas e tal, não é? E que representam os acionistas do Estado, que são os cidadãos, não é? Pois o outro ator fundamental aqui é quem propõe, não é? Quem propõe e quem executa, não é? São os governos, claro. E dentro dos governos, os ministérios das finanças. Não é verdade? E depois ainda dentro do gestor, enfim, dentro do governo, do governo e dos ministérios das finanças, não é? Tem aqui importância também sempre, junto do gestor, tem de haver sempre o controle interno, não é? O controle interno é essencial para qualquer gestor. Nós no Tribunal de Contas também temos um órgão de controle interno, e bem, não é? E bem. Depois, pergunta-se, e quem é que controla quem gera, quem governa, para informar os cidadãos e os seus representantes nos parlamentos? São os tribunais de contas. Os tribunais de contas são órgãos de soberania, não é? Independentes, imparciais, têm de ser imparciais, independentes e isentos para justamente cumprirem a sua missão. E, portanto, são aqui... Eu não conheço nenhum país no mundo que não tenha um Tribunal de Contas. Nenhum. Estou aqui a olhar para o colega de Timor-Leste. O último tribunal em que houve uma cooperação nossa a ser criado foi a Câmara de Contas de Timor-Leste. E que hoje é um tribunal cheio de força, não é? Tribunal cheio de força. Agora gostaria de vos falar aqui de um outro aspecto que também é muito importante, não é? Houve, ao longo da história, visões diferentes
das finanças públicas. Por exemplo, no século XIX, muitos autores, até ligados às finanças públicas, achavam, por exemplo, Gaston Gesse, em França, dizia assim: as finanças públicas são uma coisa muito simples. Há despesas, portanto há que as cobrir. Portanto, reduzia a isso as finanças públicas. Mesmo no início do século XX, em Portugal, o professor Armindo Monteiro escreveu isto: a história das finanças públicas reduz-se simplesmente à história do déficit e da dívida. Que coisa triste, digo eu, não é? Mais recentemente, um professor na Faculdade de Direito de Lisboa, que o professor, aproveito também para homenagear aqui o professor António de Sousa Franco, que foi também ministro das Finanças e um presidente do Tribunal de Contas durante 10 anos, e que gostava muito deste mestrando, e que escreveu uma tese de mestrado, vejam, com este título. Vejam, e para verem a visão diferente das finanças públicas. O título era Bem-estar Social e Decisão Financeira. Portanto, vejam aqui já um conteúdo atual, não é? E denso do que deve ser as finanças públicas e as decisões financeiras. Não é? E até mais recentemente, uma professora da Universidade Católica, Maria de Oliveira Martins, apresentou uma dissertação de doutoramento, não é? Tendo em conta até as várias crises que nós temos vivido, sobre este título: a despesa pública justa. Está aí, enfim, aconselho-vos a ver estas duas dissertações de doutoramento, vale a pena, mas revelam bem, vejam como hoje, não é? Os governantes, a academia, os cidadãos até, como é que nós vemos as finanças públicas, não é? Numa perspectiva já de satisfação das necessidades sociais e públicas, com sentido de justiça, etc, etc. Portanto, penso que é uma visão muito importante. Não se preocupem que eu estou quase a terminar. Já falei aqui de algumas palavras-chave das finanças públicas na atualidade, que é visão global integrada, plurianualidade, sustentabilidade, equidade intergeracional, não é? Responsabilidade, enfim. Podíamos estar aqui também um dia inteiro a falar sobre isto, não é? Mas gostaria de falar também a propósito da prestação de contas, mas já vos falei um pouco, mas a prestação de contas, além de ser uma fonte de responsabilidade, não é? É também, enfim, estamos aqui no ISCTE, eu aliás colaboro também no ISCTE, no outro chapéu, há 25 anos, ontem dizia ao João Salles Gomes, há 25 anos no mestrado em Administração Pública, mas é no Departamento de Sociologia do ISCTE, e portanto temos alunos das mais diversas origens, e digo sempre aos meus alunos: façam uma dissertação de mestrado sobre este tema, porque é prestação de contas. Eles ficam assim, porque mas a prestação de contas, não é que prestar contas também é um ato de cidadania, não é? Não é? Também é um ato de cidadania, portanto, sociologicamente nós podemos fazer uma dissertação de doutoramento sobre o ato de prestação de contas, e a forma como se presta contas, etc, não é? Que é algo que, aliás, digamos assim, grandes pensadores da antiguidade apontavam que era o ato mais nobre do ser humano, era a prestação de contas, não é? E talvez seja, não sei. Agora, deixo-vos também estas perguntas. Pode haver boa gestão com má prestação de contas? Pode haver má gestão com boa prestação de contas? Pensem nisso. Não vou responder. Mas, não é? Mas talvez, não é? Pode haver má gestão e com boas contas, ou não pode? Claro que pode, não é? Pode haver ótimas contas e má gestão, não é? Não pode. Quer dizer, eu sou um mau gestor, mas as contas estão certinhas, de acordo com todas as regras, não é? Não é? Claro que sim, não é? Bom, falando aqui sobre evidentemente que não há boa gestão sem um bom controle, quer do controle interno, quer do controle externo. O controle interno também é muito importante, já falamos, mas o controle externo, independente dos tribunais de contas, é também verdadeiramente
verdadeiramente essencial. E eu gostaria de vos dizer aqui o seguinte, falando agora para os tribunais de contas, não é? Nós já resolvemos este assunto há muitos anos, não é? Aqui em Portugal, mas normalmente, portanto, os tribunais de contas têm a função de fiscalização prévia, também conhecida por visto, auditoria e julgamento da responsabilidade financeira. Mas há princípios, enfim, no passado foi assim, não é? Por exemplo, até 1997, em Portugal, os conselheiros que auditavam julgavam também, não é? Logo no mesmo processo. Não é? E portanto, isso deve ser alterado. E hoje os princípios é este. Os conselheiros que intervêm num relatório de auditoria não podem julgar. Porque os julgamentos são feitos com base na responsabilidade, nos relatórios de auditoria. Portanto, quem julga tem de ser pessoas completamente limpas e fora do processo de auditoria. Segundo, quem julga em primeira instância não pode julgar em segunda instância. É fundamental, não é? Atenção, que mesmo na Europa existem alguns países em que isto não está ainda observado. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem já disse, tem de haver. Estes princípios são sagrados. Quem julga em primeira instância não pode julgar em recurso. É o que faltava, não é? Não pode ser. Não pode julgar, não é? Agora, quais são os temas, não, é antes. Quais são os temas atuais do controle financeiro dos tribunais de contas? Às vezes fico com a ideia ainda de algumas notícias que me chegam, que ainda as pessoas ainda acham que nós fazemos um controlezinho de papéis, não é? Coisas assim parecidas. Não, hoje os tribunais por esse mundo fora não têm nada a ver com isso. As nossas preocupações neste momento, nem só do Tribunal de Contas de Portugal, por esse mundo fora, não é? Nomeadamente nos tribunais de contas da nossa organização da CPLP, somos uma família muito forte, não é? Família muito forte. Quais são as nossas? Bom, primeiro, temos auditorias a correr sobre se os governos estão a tomar medidas para cumprir a Agenda 2030 das Nações Unidas. Estamos a preparar-nos para auditar, a preparar-nos, enfim, a desenvolver ainda, atualizar-nos, melhor dizendo, para atualizar as tecnologias de informação e a inteligência artificial. Isso é tudo muito bonito, não é? Mas, agora há pouco, a propósito da intervenção do Ricardo Godinho Gomes, não é? Sobre os dados e tal, uma preocupação que nós temos é, e a qualidade dos dados? E a qualidade dos algoritmos? E a qualidade dos algoritmos? Pronto. E a qualidade dos algoritmos? Não é? E a cibersegurança? É claro que a inteligência artificial nós estamos já temos no Tribunal de Contas, por exemplo, a prestação de contas. Na prestação de contas já utilizamos algoritmos que nos permitem fazer uma primeira triagem, não é? Como se estivéssemos no hospital, não é? E depois fazer grandes análises dos volumes de dados, porque prestam contas ao Tribunal de Contas 7.000 entidades públicas, até ao final deste mês, aliás. Se não houver pedido de prorrogação. Depois, outro assunto que nos preocupa, a demografia, os aspectos demográficos e os seus impactos na segurança social, na saúde, na educação. Na saúde, na educação, por exemplo, temos poucos alunos. As escolas do ensino básico, não é? Qualquer dia metade tem de fechar, não é? Não nascem filhos, não é? Mas há uma esperança média de vida, felizmente, a crescer. Então aí também tem impactos na saúde, não é? E na segurança social. Quem vai pagar as pensões? E a sustentabilidade da segurança social? Portanto, vejam que são aspectos que também nos preocupam imenso, não é? Depois, a auditoria em situações de emergência. A avaliação das políticas públicas no ensino, ambiente, etc. Os fundos da União Europeia, alterações climáticas, acordos internacionais, encargos com ajudas humanitárias. Ainda há pouco tempo fizemos uma auditoria sobre a aplicação de ajudas humanitárias e os resultados não foram, enfim, exigem, nós fizemos algumas propostas ao Parlamento e ao Governo para a aprovação de legislação sobre esta matéria. Enfim, todo um conjunto de questões muito, muito importantes. E agora, estou quase mesmo a acabar. E depois, muitas vezes os cidadãos perguntam, nos nossos estados todos, perguntam assim,
fazem relatórios tão bonitos, não? Tão interessantes, e depois, o que é que acontece? Não acontece nada. Mas não é verdade. Mas não é verdade. Então o que é que pode acontecer? Bom, pode acontecer, primeiro informa-se os cidadãos, que já não é pouco. Já não é pouco. E os seus representantes. Segundo, há recomendações. E as recomendações são para ser seguidas, salvo se houver justificação. Há quem pense que as recomendações, de recomendações não passam, não é? Quando receberem uma recomendação, parem. Porque se não acolherem a recomendação, ficam com a vossa responsabilidade agravada. Em caso de atingirem o abismo, não é? A ordem é muito mais simples. Basta cumpri-la. Quem é o responsável? Quem dá a ordem. Mas na recomendação é quem dá a ordem e quem a recebe. E quem a recebe. Em terceiro lugar, pode haver, depois do controle financeiro, pode haver responsabilização financeira nos tribunais de contas. E, além disso, não esqueçam também que as auditorias também servem para nós planearmos o nosso futuro em termos de entretanto, já perdi aqui o... Nossa, está aqui. Em termos de controle financeiro, não é? Bom, agora aqui, mesmo para acabar, evidentemente que este fórum é um bom exemplo de que a cooperação internacional nos ajuda a todos, não é? Aliás, posso até citar aqui o lema da Intosai, que em latim é omni... Como é que se chama aqui? Como é que é? Como é que é? Experiência mútua omnibus prodest, não é? Portanto, a experiência mútua, não é? A partilha de experiências beneficia a todos, não é? E é verdade. Este fórum é um bom exemplo disso, não é? E termino então com o seguinte, com uma nota final, com duas ou três coisas. Pronto, já estão a ver que eu podia estar aqui o dia todo. Primeiro, nas finanças públicas, os parlamentos, os governos, os órgãos da administração, incluindo também o controle interno e os tribunais de contas, são atores estruturais. Segundo, os tribunais de contas são verdadeiros observatórios do setor público e devem refletir e observar permanentemente a sociedade e não viver sobre si próprios, não é? Portanto, isto é uma recomendação para nós, não é? E a propósito disto, tenho aqui para nós não fazermos como o Narciso, não é? Vejam que se adora, não é? Agora imaginem que isto acontece aos tribunais de contas, não é? Adoramos-nos, mas depois não vemos o que está à nossa volta. Não é? Portanto, isto não pode acontecer no Tribunal de Contas, na parte que nos diz respeito. Depois, os tribunais de contas têm de velar diariamente pela sua independência. Mesmo, não esquecer que os tribunais de contas controlam, no fundo, os titulares dos órgãos do poder, não é? Portanto, não é fácil. Quem gosta? Há quem gosta. Há quem gosta. Incluindo a nós próprios, não é? Também somos controlados, não é? Sim, há quem goste. Ser controlado, sim. Eu gosto, por exemplo, de ser controlado. Gostava de... Agora, tem de velar para esta independência, mesmo em períodos de agitação e turbulência. O Tribunal de Contas tem de ser assim, como este barco, como esta embarcação, não é? Anda ali e tal, mas não pode ir ao fundo. Nunca. Não é? Depois, os tribunais de contas, não podemos esquecer que são retrato da sociedade. E agora deixo aqui também um tema, não é? Eu só tenho pena de não ter tempo para fazer. Que era fazer uma dissertação sobre a forma como os tribunais de contas... Eu hoje, através dos estatutos do Tribunal de Contas, vejo o país a que respeito. É fácil. Façam os meus colegas, certamente, pensam da mesma forma. É a relação entre o nível dos tribunais de contas e a sua prática e o país a que respeita. Sem dúvida, não é? Depois, termino, agora é que é mesmo para terminar. Os tribunais de contas são pilares sólidos da sociedade, tem de ser,
promotores da boa gestão pública, da transparência e, acima de tudo, e agora passo mesmo para o último slide, e acima de tudo, e acabo como comecei. Eu, para mim, gostaria de terminar o meu mandato como Presidente do Tribunal de Contas. A maior alegria que eu poderia ter era dizer assim: os cidadãos têm no Tribunal de Contas a mesma postura que este filho tem relativamente a este pai, não é? Que é a confiança. Então, o que aconteceu? Então, o que aconteceu? Ou seja, confiança, não é? Ou seja, portanto, eu como cidadão gosto de me atirar, saber se me atirar de cabeça para um hospital ou para uma universidade ou para o Tribunal de Contas, o pai não se, essa instituição não se desvia, não é PQI. E, portanto, a confiança é o valor mais importante, não é? Que nós temos de lutar, mas tem por trás muitas coisas, não é? E por isso agradeço a vossa atenção e até à próxima. Muito obrigado mais uma vez. Okay. Não, senhora. Muito obrigada a todos, muito obrigada